Sabe que ontem eu não fiz o Jornal da Band, até contei aqui que não faria, porque foi a cerimônia de formatura da minha filha Marina na Faculdade de Medicina ABC, uma das boas escolas de medicina do estado de São Paulo. E foi muito emocionante, mas olha, muito emocionante. Você saber que a sua filha está estudando, ou seu filho, medicina, já é emocionante. Agora, você acompanhar a formatura, cento e tantos jovens ali, futuros não, médicos, agora médicos, eles entram com uma beca preta e depois que recebem o canudo, simbólico, porque já tinham, todos têm CRM, viram uma parte da beca que passa até a cor verde, cor da medicina. E o patrono dessa cerimônia foi um endocrinologista chamado Fernando Valente. Fernando Valente, um jovem médico. E ele disse o seguinte, e eu pedi para que minha filha pedisse a ele o discurso que eu ouvi e gostei, para poder reproduzir um pequeno trecho aqui. Ele diz: as vacinas, ao lado dos antibióticos e da água potável, são as descobertas que mais salvaram vidas e possibilitaram o aumento da longevidade humana em décadas. Há 100 anos, ele disse, a expectativa de vida mundial era inferior a 40 anos e existiam menos de 2 bilhões de pessoas na Terra. Hoje, a expectativa é superior a 70 anos e temos 8 bilhões de pessoas. Não porque as pessoas estão tendo mais filhos, mas porque pararam de morrer. Muitos de nós não estaríamos aqui nesse momento, não fossem esses recursos. É muito atual, muito importante. E ele fala de vacina, fala de antibiótico e fala de água potável. 3 remédios, 3 soluções das mais revolucionárias da nossa história. Eu nunca fui à Grécia, quero um dia ir à Grécia. Mas a Acrópole de Atenas, que é o cartão postal da cidade, quem chega lá para conferir e vê o Partenon, por exemplo, que é o monumento mais visitado de todo o país. E a Acrópole é obra de um político da Grécia Antiga, chamado Péricles, viveu século V a.C. E o Péricles morreu numa peste que aconteceu em Atenas, uma epidemia, que dizimou 1/3 da população. Na época, com 250 a 300 mil habitantes, 1/3 morreu. Tem uma discussão grande sobre qual foi a doença dessa peste. Aí um estudo feito 20 anos atrás, com o DNA de dentes, concluiu, teve uma resposta dizendo que foi a febre tifoide. A febre tifoide, ela é transmitida por uma bactéria e ela pode ser adquirida, né, contraída, pelo consumo de água ou alimento contaminado. Então, leite não pasteurizado, legume, verdura, fruta, enfim. Tudo sem lavar, né? E em contato com a mão ou secreção de pessoas que estão contaminadas. Tratamento, antibiótico. Prevenção, lavar a mão depois de usar o banheiro. Lavar a mão antes de preparar os alimentos. Beber água filtrada. E outra prevenção possível, vacina. Existe vacina contra a febre tifoide, que é recomendada para quem viaja. Não é uma vacina usada como outras vacinas. Mas em países desenvolvidos, e aí o Brasil entra nessa lista, você quase não tem mais casos. Nos países não desenvolvidos, você ainda tem. Tanto que você tem de 11 a 20 milhões de casos registrados nos últimos anos pela OMS, com uma taxa de mortalidade que varia de 130 a 160 mil pessoas por ano. É muita gente. No Brasil, nos últimos 10 anos, você teve 1.000 casos. 1.000 casos. 70% na região norte, onde você tem o pior saneamento do Brasil. Vacina, antibiótico,
água potável, saneamento básico, ciência. É desses avanços que falou o professor, é desses avanços que a gente tem falado muito em função da Covid. É desses avanços que tratam os médicos, os cientistas, os pesquisadores. É desses avanços que um país consegue se livrar de pestes, como essa que eu relatei, que aconteceu antes de Cristo em Atenas. E para isso, o Brasil trabalhou muito. Ontem a gente entrevistou o Gonzalo Vecina, deu uma aula, né, Débora? Para nós. Muito esclarecedor a entrevista. Muito esclarecedor. Foi uma das melhores entrevistas, assim, é impressionante o grau de informação e a contribuição que ele deu para quem nos acompanhou aqui. E ele questionou por que, né, a Covid não integra ainda o Programa Nacional de Imunização. Porque ao integrar o Programa Nacional de Imunização, ela passa a fazer parte da família de vacinas obrigatórias. São 19 vacinas, começam a ser dadas já para o recém-nascido. Nós temos uma das maiores campanhas de vacinação do mundo. Um fenômeno. Quer dizer, varíola no Brasil foi erradicada nos anos 70, graças a isso. Poliomielite, o último caso foi em 1989, graças a isso. E você tem hoje um combate à Covid-19 feito apesar do governo federal. O governo federal vai dizer que comprou as vacinas, o governo federal vai dizer que está à frente do combate à Covid-19, mas ele foi empurrado como quem está na praia e recebe uma onda gigante e vai dizer que está surfando. Não está surfando. Está sendo embolado por aquela onda. Foi o que aconteceu com o governo. Cadê a campanha nacional de conscientização pela vacina contra a Covid? Leve seu filho hoje para vacinar. Cadê? A Anvisa ontem aprovou o uso de uma nova vacina e com isso não faltará vacina. Leve seu filho ao posto de saúde mais próximo da sua casa. Se ele tiver de 6 a 17 anos, se ele tiver de 5 a 11 anos, se informe e vamos vacinar. Não. Fez o que pôde para atrapalhar. Fez o que pôde para atrapalhar. Mas mesmo assim, mesmo apesar da estupidez, mesmo apesar do negacionismo, mesmo apesar do comportamento macabro, sinistro desse ministro sinistro, Marcelo Queiroga, o Brasil avança no combate à Covid, vacinando, porque o brasileiro confia nas vacinas. É a tradição do Brasil. É algo que não vai ser um governo irresponsável no combate a uma doença que vai tirar a gente do trilho da luz, do trilho da ciência, do trilho da medicina, do bom senso e da lógica. Não tem lógica nenhuma. Primeiro a gente vacinou os adultos, depois a gente passou a vacinar as crianças. E o próximo passo é a gente incluir essa vacina no Programa Nacional de Imunização. É o novo desafio. Desafio, não digo lançado pelo médico sanitarista Gonzalo Vecina, mas abraçado e lembrado e questionado por ele ontem na entrevista que deu para a gente. Não fossem as vacinas, a gente estaria hoje enfrentando doenças pavorosas. Pavorosas. E é uma barbaridade que essa discussão ainda aconteça. Fico muito tranquilo e muito feliz de ver que os novos médicos vão sendo aos poucos treinados, orientados por pessoas como esse professor, que fez um discurso emocionante e muito instrutivo em favor das vacinas. Fernando Valente não é um médico que tem a idade ou a experiência do Gonzalo Vecina, mas tem a clareza e a força ao dizer isso para o grupo de alunos. Todos aplaudiram muito o que ele disse. Não fez discurso político, não tem lado,
Eu não reproduziria o que ele disse aqui se tivesse identificado ali qualquer ar de campanha eleitoral em favor desse ou daquele candidato. Aliás, não houve nada nesse sentido em nenhum dos discursos, todos emocionantes, discursos de alunos, alunos levando experiências, foram homenageados os pais, foram homenageados os professores, os funcionários da faculdade, foram homenageados os pacientes. Foi um momento emocionante, o paciente. Aquele para quem a medicina foi pensada. A medicina não foi pensada para ser o tema e o palco de uma guerra político-eleitoral. A medicina não é um espaço para um governante irresponsável conseguir votos ou um populista buscar uma chance de se eternizar no poder. A medicina foi pensada para o paciente, para evitar, para o bem-estar das pessoas. A medicina serve à sociedade, não pode a sociedade servir aos interesses no uso da medicina. E na hora do discurso dos pacientes, uma das alunas foi levar a sua experiência pessoal como paciente. Foi um momento muito emocionante, ela enfrentou um tratamento difícil, com quimioterapia, e todo mundo ficou muito emocionado, ela ficou com a voz embargada, a certa altura interrompeu o discurso, e os alunos todos se levantaram, aplaudiram, todo mundo que estava assistindo, os pais todos se levantaram, aplaudiram, daí porque eu digo que foram alguns componentes dessa cerimônia muito emocionante, além de ser um curso bacana, que envolve dedicação. Foram na peste de Atenas, os primeiros a padecer foram justamente os profissionais de saúde, os médicos. E na Covid também, os profissionais de saúde, os enfermeiros, os médicos, que estão na linha de frente. Como quando houve o ataque às Torres Gêmeas, os bombeiros, né, que foram para lá, eles não estavam dentro do prédio. Né? Quem estava dentro do prédio, estava dentro do prédio. É lamentável, é terrível, mas os bombeiros, com a sua consciência, a sua missão, eles entraram lá. Não ficaram do lado de fora, entraram lá. É o que os médicos fazem. Eles vão para dentro dos hospitais para salvar as pessoas, inclusive em doenças contagiosas. Está faltando médico nessa nova onda. Muita gente adoecendo. Então, quando a gente vê que ainda resiste nos postos chaves pessoas como esse macabro ministro, a gente lamenta. Mas quando a gente vê a força da sociedade e a força dessa juventude que está chegando para assumir os postos de comando da medicina e da saúde do Brasil nos próximos 10, 20, 30 anos, uma luz surge. Né? E essa luz que surge é a luz do futuro, pessoas que estão sendo treinadas e orientadas segundo princípios que fazem todo sentido. Então, eu queria deixar registrado esse discurso extraordinário e lembrar para quem está nos ouvindo agora da força desse trio. Antibiótico, claro, se você já contraiu uma determinada doença que pode ser combatida com antibiótico, nem todas podem ser combatidas com antibiótico. No caso, febre tifoide, bactéria, pode. A força e a necessidade de a maior parte das doenças, se você lavar as mãos, no caso da Covid, lavar as mãos é fundamental. Né? Se você lavar as mãos sempre, você não vai ter contato com o vírus daquela maneira mais simples, que é você não lava as mãos, põe a mão no rosto. Lavar as mãos é fundamental, distanciamento social, uso de álcool, providências possíveis. E a vacina, que é a nossa maior aliada e que a gente tem que abraçar. Então, ontem, com a decisão da Anvisa de incluir a Coronavac no cardápio de vacinas, a gente vai ganhar uma força, a vacinação vai ganhar uma velocidade, nós vamos proteger não apenas os mais jovens, para que eles possam retomar as aulas. Como disse o Gonzalo Vecina, o Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único país, que ficou 2 anos sem aula presencial. Temos que retomar isso o quanto antes e proteger os pais, os avós, os vizinhos, os funcionários dos edifícios, das peruas, dos ônibus, enfim, que convivem com as crianças, nos parquinhos, os monitores, para que não adoeçam, porque as crianças que operam
com uma taxa de risco mais baixa e uma mortalidade mais baixa, não passem para eles. Então, queria deixar registrado, momento emocionante, um assunto muito oportuno e muito atual.